Boa noite. Falando aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, dá um ok, por favor. Como é que tá o som? Tá ruim? Tá bom? Esperando aí todo mundo entrar. Ok, Carole, obrigada. E aí, gente, como vocês estão? Cantar não, tio Cleido. Esperando o Júnior entrar aí. Carol tá dizendo que tá roxa de saudade. Quem mais? Acho que todo mundo, né? Eu tenho uma confissão a fazer, gente. Eu descobri que eu fico perdida sem ir pra igreja no domingo. Eu não sei que dia da semana é se eu não vou pra igreja no domingo. Vocês também sentem isso? Eu passei a semana inteira tendo que olhar no calendário que dia era. Aí a Sandra também. Não tô doida sozinha, então, pelo menos. Jefferson também. Olha a nossa companheira entrando aí. Quase 7 horas já. Oi! Ó. Beleza? Oiê! Beleza. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Risada aqui. Quando entra, ele geralmente dá uma. E o áudio ficou ruim. Beleza. É, realmente, a semana parece que só tem um dia. Tá cheiroso. Carol tá dizendo. Não, ficou ruim. E aí, Gabi, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo bem, eu tava aqui fazendo uma confissão. Não sei se vocês ouviram. Que esquece o dia da semana? Parece que não. É essa É mesmo. exatamente. É, É bem assim mesmo. o João ontem tava falando. O João ontem tava falando assim que 2020 tá estranho. Janeiro teve 70 dias, fevereiro teve 9 dias e março só Pois teve é. 20. É isso mesmo. Tá desse jeito. Só não parece que é Santo Domingo porque não tem o culto, né? Exato. Presencial, tem online. Mas ainda bem que a gente está conseguindo fazer o nosso culto, assim, pelo menos online. Graças a Mas. Deus. É verdade. E tem gente que nem está conseguindo, né? Sim. É verdade. Nós estamos juntos, cara. Sim, dá pra matar um pouquinho da Graças saudade. a Deus. E até essa semana eu fui no supermercado com medo, olhando assim, tá tenso, via a Alice. Oi, Alice, tudo bem? Tchau, Alice. Porque, Oi, Alice, álcool gel, né? Oi, Alice, álcool gel. Não, Ai, não é porque gente. a cidade tá toda tensa. Eu não sei se É. vocês percebem no rosto das pessoas, quando Uhum. vocês saem assim, tem oportunidade, tá Sim. todo mundo estranho, assim, a cidade parece que tá esquisita. A movimentação tá toda É diferente. um clima Graças a Deus tem pesado, né? muita gente em casa, né? Graças a Deus. Tá parecendo.
Ontem estavam me avisando que tem 2 semanas que eu não saio de casa, quase 2 semanas, né? E eu nem me lembrava que eu só tinha saído de casa para botar o lixo fora. Não, Então, do condomínio eu não saí. é complicado. Mas ainda bem que a gente está conseguindo levar, né? É, Assim, male, male, tá isso indo. aí. Graças a Deus. Então já são o quê? Deixa eu ver aqui a hora, 7 horas e 2 minutos. A gente vai começando então, enquanto o pessoal vai entrando. Ok. Tranquilo? Quer cantar alguma coisa agora ou a gente vai começando e vai depois? Não, vai depois mesmo, melhor começar logo e a gente. Combinado. Então, gente, que bom ter vocês aqui de novo. De certa forma, a gente se sente juntinho, né? Porque pelo menos está todo mundo junto como se fosse no mesmo lugar, apesar de não ser. E eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Eu queria saber quem está ainda lembrando que daqui a 2 semanas tem uma data especial, porque eu não estava lembrando disso. Dia 12 de abril. Estou dando uma cola aí. É Páscoa. A Páscoa, exatamente. A Páscoa é daqui a 2 semanas. Olha aí, a Sandra dizendo que estava lembrando. Estão lembrando ou estão pegando cola? Que a Nani deu cola ali no cantinho. E a gente falou da hoje. Ai, entendi. Então, eu confesso para vocês que eu não estava lembrando, porque como eu falei, eu estou meio perdida aí, né? A Páscoa em casa, a Sandra está falando. Então, eu queria ler um texto com vocês que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Se em algum momento vocês não estiverem me ouvindo, avisem aí no chat que a gente tenta melhorar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 21. Vou anotar aí para vocês. Pronto. Então diz lá assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Amém. Na semana passada, eu fiz uma pergunta para vocês falarem em uma palavra como vocês estavam se sentindo. Essa semana, depois de ler esse texto, eu queria perguntar para vocês, em uma palavra, o que você tem aprendido, qual o significado, o sentido desse período de isolamento para você, em uma palavra. Se você já parou para refletir nisso, em uma palavra,
o que você já aprendeu, qual o sentido, o significado desse período de isolamento para você? Melhorou o volume, pessoal? Tá melhor. Tá bom. Esperar. Comunhão. Confiar. Renovo. Confiar. Amor em família. Confiar. Confiar. Esperança. Confiar. Descansar. Amor. Fé. No texto, pessoal, que está aí anotado para vocês, em 1 Pedro 1, diz que nós fomos redimidos. Redimidos quer dizer resgatados. Nós somos resgatados da nossa maneira de viver. Uma maneira que a gente aprendeu com as nossas gerações anteriores. Lá diz assim, uma maneira que foi transmitida por seus antepassados. Nós somos resgatados dessa maneira de viver. Diz no texto que Cristo nos tirou do meio dos mortos e nos trouxe para a vida. E aí isso de significado que eu perguntei para vocês é bem interessante, porque Páscoa também tem um significado. E Páscoa tem um significado, um sentido de libertação. E aí, quando eu pergunto para vocês sobre esse período de isolamento ou o período de quarentena, como a gente tem ouvido chamar também, que até muita gente fica confuso, mas quarentena não são 40 dias? Como é que é isso, né? Esse período tem um significado, né? E quarentena, que é uma das palavras usadas para se referir a esse período, ela me lembra e até me confunde muitas vezes com a palavra quaresma. Quaresma, acho que a maioria que sabe, é um período que vai do fim do carnaval até a Semana Santa. E esse é um período que, para muitos, em muitas igrejas, significa um período de sacrifício, em que você se coloca de alguma forma num período de sacrifício. Só que esse texto mesmo que a gente leu, ele fala que por meio de um cordeiro sem mancha e sem defeito, nós somos resgatados. Ele já se sacrificou por nós. Por meio dele, nós somos resgatados. E lá no final, as últimas palavrinhas são muito importantes para a gente. Lá diz assim que nós somos resgatados e então a nossa fé e esperança estão em Deus. E fé e esperança foram algumas das palavras usadas para vocês. Então, realmente, como não dizer que esse período é, como vários de vocês citaram, um significado, um tempo de confiar, um tempo de esperar em Deus, um tempo de descansar em Deus, né? Lá no Salmo 33, quem quiser abrir aí, e se você quiser abrir para depois, durante a semana, você ler esse salmo como um todo, porque hoje e ontem, quando eu estava refletindo nele, falou muito ao meu coração, parecia como os devocionais que a Tia Lenice tem colocado lá no grupo, parecia que era algo para esse momento que a gente está vivendo. No Salmo 33, dos versículos 18 a 22, diz assim: Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor
para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Eu queria convidar vocês a se colocar nesse momento, num período de oração, porque nesse final ali, como diz, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança, é um momento em que é como se, na minha cabeça, quando eu fecho os olhos, eu imagino essas palavras, como se fosse a gente correndo para os braços do nosso Pai. É um momento de entrega. É um momento em que a gente diz, eu sei que esse é um tempo de confiar, Pai, mas eu estou com dificuldade. Tem dias que eu consigo, mas tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu espero em Ti, que eu descanso, mas tem dias que eu não consigo, Pai. E esse é um momento em que você pode se colocar na presença do Senhor, curvar a tua cabeça e se entregar para Ele. Pai, nesse momento, primeiramente eu quero te agradecer por nos permitir mais uma vez estar aqui falando do teu amor, falando da tua palavra, ó Deus, e nos colocando na tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor deu ao homem inteligência e meios para que no meio das adversidades e das dificuldades a gente pudesse não se afastar de Ti e não se afastar daqueles que nos ajudam a permanecer em Amém. Ti. E ainda agradecidos, Pai, que nós te pedimos por esse momento que temos passado. Pedimos, ó Deus, o teu colo, em especial, nos entregando, ó Deus, a Ti, dizendo que nós somos falhos, Pai, que nem todos os dias nós conseguimos confiar, nós conseguimos nos entregar nos teus braços, mas que nós sabemos, lá no fundo do nosso coração, que é isso que nós devemos, ó Pai. Que é para isso que esse tempo foi colocado diante de nós. Que é a isso que nós estamos sendo desafiados, ó Deus. Por isso, nós queremos te pedir nessa noite, mais uma vez, que o Senhor venha a se colocar, ó Deus, perto de nós, de uma forma que nós sintamos os nossos corações aquecidos, ó Deus, pelo teu amor. Não que em outros momentos o Senhor não esteja, Pai, mas nesse momento nós somos como a criança que chora pelo colo da sua mãe, pelo aconchego da sua mãe. E é por isso que nós pedimos, Sim, ó Pai. Deus, a Amém. tua presença. Fica conosco em nome de Jesus e nos ajuda. Amém. E aí, gente, nesse mesmo Salmo 33 diz assim, lá no começo: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Então vamos louvar. Tá contigo, Júnior. Amém. Valeu, Gabi. Uma das coisas que mais me impressionaram quando eu vim para a IPI foi o senso de amizade, o senso de amor que a gente sente, que essa igreja sente um pelos outros. E isso tem marcado a minha vida. E eu queria cantar essa música para vocês, aproveitar que a gente está nessa live, vamos celebrar. Te conhecer,
vivem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrar meus minutos. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar, te conhecer. Entra na live e vem comigo. Só é feliz quem tem amigo. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrar meus vinhos e conhecer. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que amigos mais chegados que irmãos. Glória a Deus, aleluia! Que bom estar com vocês. Há muitos anos, assim que eu entrei na igreja, eu fui apresentado a uma banda e que eu sou fã dos caras até hoje. E que e tinha uma música assim que eu tocava com uma banda que eu tinha que eu gosto muito dela, e essa semana eu tocando e tal, eu falei pra Nani, não, olha essa música e tal. Ela falou, ah, que legal, não sei o quê. Eu falei, eu tô pensando em tocar na live de domingo. O que é que tu acha? Porque ela é rockão, né, e tal, e aí a igreja não conhece a música, pelo menos não a maioria. E hoje ela perguntou, e aí, tu não vai tocar essa música não? Na hora que eu tava vendo os cânticos, né, ensaiando os cânticos. Eu falei, tu acha legal? Ela falou, acho. Então, é uma música do Oficina G3, mais que... música Mais Que Vencedores. Eu fiz uma versãozinha dela, assim, singela, pra gente tocar hoje, e ficar legal no violão, né? Então vamos lá. Presta atenção na letra, a letra é muito legal. A excelência da criação, um povo forte e colorido, enchendo o céu de uma nova canção. Há de viver, não pelo que se vê, acreditar onde é impossível pensar, tocar aquilo que ainda não existe, voar sobre os montes, vencer os problemas, crer e entender que viver vale a pena, porque nem morte, tribulações, nem guerras, perseguições poderão nos separar do amor de Deus. Isso nos faz mais que vencedor, muito mais que vencedor.
vencedores, muito mais que vencedores. Nós, a excelência da criação, um povo forte e colorido, enchendo o céu de uma nova canção. Há de viver, não pelo que se vê, acreditar onde é impossível pensar, tocar aquilo que ainda não existe, voar sobre os montes, vencer os problemas, crer e entender que viver vale a pena. Porque nem morte, tribulações, nem guerras, perseguições poderão separar do amor de Deus. Isso nos faz mais que vencedores, muito mais que vencedores. Mais que vencedores, muito mais que vencedores. Amém, glória a Deus. Nós somos mais que vencedores mesmo. E Deus diz isso pra gente. As escrituras dizem isso. Eu queria que a gente começasse a acalmar um pouco e a gente começasse a falar com Deus agora. Vamos falar com Deus e confessar a Ele que nós somos fracos e que Ele é forte e que a gente chega sem nada para dar diante dEle. Nós não temos nada para dar para o Senhor, mas Ele, quando a gente chega com humildade, Ele nos dá tudo. Ele nos dá a vida eterna, Ele nos dá bênção sem medida. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a Deus que eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor.
estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. E nós precisamos realmente de perdão e graça de Deus. E eu vou encerrar agora com aclame ao Senhor, porque Ele é nosso, Jesus, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E Ele é que nos enche com o Espírito Santo dEle. Amém? Quer falar alguma coisa, mãe? Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Salvador, igual todos os dias quero louvar. Força e refúgio é o Senhor. Todos os dias, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. De
estrelas aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus feitos. Te amarei incomparáveis são promessas. As promessas. Senhor, tuas promessas são incomparáveis, Deus. E estar perante ti, Pai, estar perante a tua face, Pai, é mais incomparável ainda, Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a ti esse louvor, Deus. Pai, que ele chegue como aroma suave, Pai, no teu trono, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, enche essa igreja, Pai, todos que entraram, Pai, nessa live, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai, vai enchendo cada um, Pai, visitando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai, Pai, sobre cada médico, Pai, sobre cada enfermeiro, Pai, sobre cada lixeiro, Pai, em nome de Jesus, Pai, motorista de ambulância, Pai, sobre cada policial, Pai, em nome de Jesus, Pai, enfim, Pai, sobre cada empregado dos supermercados, Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre toda a cidade, Pai, sobre todo o teu reino, Pai, nesse lugar, Pai, no mundo, Deus, em nome de Jesus, Pai, protege as pessoas, Pai, que essa Covid-19, Pai, não acometa, Pai, a nós, Pai, a nossa casa, Pai, nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, mas sobre cada pessoa, Pai, cada idoso, Pai, sobre a liderança, Pai, sobre os pastores, Pai, sobre o pastor Joaquim, Pai, que está longe, Deus, sobre o pastor Elcio, Deus, sobre o pastor Nelson, Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre cada ancião, Pai, sobre cada liderança, Pai, sobre o nosso presbítero, Pai, sobre os nossos diáconos, Deus, e sobre cada membro, Pai, cada criança desse lugar, Pai, dessa igreja, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que tu não deixe o mal entrar na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz com que os médicos, Pai, as pessoas, Pai, os políticos dessa cidade, as pessoas que estão na linha de frente, as decisões, Pai, para o teu povo, eu te peço, te louvo e te agradeço, Pai, porque tu és santo. Obrigado, Senhor. E é isso, meu povo. Obrigado. Tamo junto. E a gente está aqui em casa, no que precisar, tá bom? O Gabi tá já voltando aí. E aí eu vou sair pro pastor entrar, tá bom? Fica na paz. Tchau. Boa noite, gente boa. Boa Que noite. bom estarmos aqui. Deixa eu ver se tá tendo áudio. Tá, né? Agora sim. Então, nós estamos muito felizes em mais uma vez podermos nos reencontrar mais uma vez por esses canais. Né? Eu estava pensando aqui na hora que a Gabi perguntou, né? Uma palavra que cada um de nós podia falar. Eu pensei numa palavra, readaptação. Né, que eu acho que nós estamos fazendo isso. Nós estamos, conforme a situação, nós estamos nos readaptando. E isso é muito bom. Isso é bom, né, para nós, para a igreja. Boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor. Amém? Eu quero convidar você, né, a todos nós, a abrirmos as nossas Bíblias. Nós vamos, durante esse tempo, nós vamos sempre procurar trazer sempre uma palavra de conforto, e o nosso, talvez não seria uma série, mas a nossa fala vai ser direcionado mais para falar sobre o medo. Boa noite, Carol, boa noite a todos nós, Guilherme, é isso aí, tá toda a galera aqui, muito bom. Então nós vamos começar agora, tendo sempre algumas breves mensagens, como eu disse, direcionado sobre o medo, né? Sobre essa circunstância que nós estamos vivendo. Né? Então eu quero convidar você
né, mesmo estando longe de mim, nós estamos juntos e conectados. Convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 3. Né? Salmo de número 3. Nós vamos ler todo o Salmo, mas para ganhar mais tempo, eu só vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmo de número 3, do versículo 1 ao 8. Eu vou ler só o versículo 1 e 2 para nós aqui. Mando um grande abraço, né, para o pastor Joca, que está conosco. Fico feliz. A nossa jovem Raesa, que está bem longe, está no Canadá, mas está conosco também. A Alana em São Paulo. Estamos juntos, é isso mesmo. Né? A todos os nossos irmãos da igreja que estão nos outros estados ou países, mas que estão aqui ligados conosco. Isso é muito bom. A Karina no Paraná. Muito bom. Eu convido você, que eu sei que você já deve ter abrido a sua Bíblia já, visto que o celular está ocupado, no Salmo de número 3. Olha o que o salmista diz. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Amém. Já foi orado, mas eu quero agradecer de uma maneira breve mais o nosso Senhor. Querido bom Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela ministração que o Senhor já ministrou aos nossos corações, usando a Gabi sabiamente para falar conosco. Obrigado pelos louvores que o Senhor usou o Juno junto com a sua esposa. Cantaram maravilhosamente e já nos abençoaram muito. E agora queremos pedir para que o Senhor fale conosco mais uma vez, através da sua palavra, me usando como um simples instrumento. Pedimos a iluminação do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele é conhecido como, muitos o destacam como um lamento pessoal. Esse salmo, ele é tido como aquele salmo assim que nós falamos é um salmo coletivo, porque a mensagem é uma mensagem onde todos nós nos identificamos, mas é um salmo que tem um senso, é um salmo assim que se você for pegar as palavras, ele é um salmo meio pessoal. Você vê um homem que está passando por problemas, vivendo algumas dificuldades na sua vida, na sua família, ele se coloca para falar com Deus. Deixa eu refrescar a sua memória de maneira rápida. Esse salmo é o salmo de Davi. Vocês vão lembrar que Davi passou vários momentos na sua vida, viveu muitas dificuldades pessoais, conflitos internos entre ele e Deus, entre ele e a sua família, conflitos entre ele e o reino, momentos normais como todos nós vivemos e passamos. E aqui nós vemos Davi, mais uma vez, vivendo um conflito familiar. Nesse momento, quando ele está orando aqui no Salmo de número 3, que é uma oração matinal conhecido, um dos salmos é o Salmo número 3, 4, Salmo número 42, 43, 61, 62, 63, 143, são os salmos da oração matinal, que era um hábito que os judeus tinham. E Davi, nesse salmo, ele longe de tudo, por isso que eu falei que a palavra que eu achei assim, eu fiquei sentado aqui. É claro que eu concordo com todas as palavras que foram colocadas aqui pelos irmãos, né? A fé, a esperança, o renovo, o amor. Aí eu fiquei pensando em tudo que nós estamos vivendo e pensando nesse salmo que eu já havia lido. Davi agora, ele está longe do seu palácio, ele está longe de tudo aquilo que ele mais ama, ele está sendo perseguido pelo próprio filho, ele está sendo ameaçado à morte, o país inteiro está falando dele e da sua família, e ele agora se coloca diante de Deus, e ele fala com Deus. Dito isso, dessa oração, e contextualizando você juntamente comigo, para a gente poder se inserir melhor nesse salmo, eu quero convidar você a meditar comigo, talvez em tudo que eu vou falar aqui, talvez que você não consiga guardar todas
as minhas palavras, tudo o que eu vou falar, mas pelo menos guarde o norte do nosso assunto. Eu quero falar dos perigos do medo, né? Os perigos do medo. Quais são os perigos que o medo traz para nós? São vários perigos, mas pelo menos à luz desse texto eu gostaria de destacar 2 perigos que o medo traz para nós. E nós estamos num momento assim que eu acredito que é um momento que muitos têm medo, muitos estão preocupados, muitos estão abatidos, muitos estão com medo de todas as formas, medo talvez não só consigo mesmo, mas preocupados com as famílias, com o filho que está longe, com filha que está longe. Eu acabei de mencionar alguns nomes aqui, de pessoas amadas, queridas, que estão longe de nós, mas que, graças a Deus, né, estão aqui conectados conosco. Né? Isso nos deixa felizes. E quais são os perigos do medo, como eu estava falando? O primeiro, à luz desse texto, é que o medo cega espiritualmente. Eu vou falar me referindo. Os perigos de medo. O primeiro desses perigos é que o medo te cega espiritualmente. O medo não te deixa enxergar. Eu achei muito interessante a nossa igreja presbiteriana independente do Brasil, ela tem disponibilizado várias mensagens no internet. E quando você vai ler aquelas orientações, que é para lavar sempre as mãos, né, lavar os alimentos, não tocar, não se abraçar e tudo mais, sempre lá em cima, em todas aquelas mensagens, aparece assim: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Eu achei fantástico e essa é a ideia. E nós vamos continuar a nossa fala, não vai ser uma série, mas vai ser falas direcionadas sobre esse assunto, o medo. E hoje, semana passada, domingo passado, nós falamos da fé daquele que... Nós falamos da segurança daquele que confia totalmente em Deus. E hoje nós vamos falar dos perigos do medo. Primeiro nós falamos que o medo cega espiritualmente. O salmista, quando ele começa, Davi diz assim, no versículo 1, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. No versículo 2 ele diz, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. E é verdade, muitas pessoas estavam falando a respeito de Davi. E vocês lembram que Davi, ao longo da sua vida, Davi cometeu muitas falhas. Né? Davi pegou a mulher do seu irmão, envolveu com a mulher do seu irmão, talvez a expressão pegar não cai bem. Davi se envolveu com a mulher, a esposa de Urias, e vocês sabem o que aconteceu. O profeta o procura, conversa com ele e deixa claro que haveria consequências daquele pecado. E esse texto, esse salmo, aliás, ele é um dos salmos que envolve aqueles contextos, onde Davi agora, o seu próprio filho Absalão, levanta contra ele, para não falar de uma das suas filhas que foi violentada pelo seu próprio irmão, Atamar, né? Teve o Amnon que foi assassinado, e teve várias e várias outras situações que aconteceram na vida de Davi. E agora Davi está vivendo um dos piores momentos da sua vida. O Absalão se levanta contra ele, ele foge de Absalão, ele está longe de tudo que ele mais ama, ele está perdido, e ele sabe que todo mundo está falando dele. Ele sabe que é uma situação muito triste e agoniante. E ele sente o medo, porque ele diz, os inimigos estão por todos os lados. Mas uma coisa interessante, Davi diz, ele não deixou o que eu quero que você preste atenção. Os perigos do medo. O medo, como eu disse, o primeiro ponto desse nosso assunto é que o medo te cega espiritualmente. Davi conseguiu perceber isso de longe. E olha o que ele falou no versículo 3. Ele diz, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Eis a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Irmãos e irmãs, eu sei que é difícil. Eu percebi isso. Esses dias eu fui no mercado,
e eu também tenho acompanhado pela TV, pela internet, bate um desespero muito grande, aquele instinto de sobrevivência. Quando alguém chega com uma notícia e diz assim, num tal mercado tem um álcool, mas o álcool que tem lá é pouco, não tem para todo mundo. As pessoas correm para aquele mercado e quem chega primeiro quer levar todo o álcool que está lá. Né? Cada um está lutando e eu acho que o medo está nos envolvendo, aquele senso de querer cuidar de si mesmo, cuidar das pessoas mais próximas. Esse espírito está nos envolvendo de tal maneira que nós estamos cegos, digamos, espiritualmente. Isso está começando a atrapalhar algumas pessoas, alguns cristãos da Igreja de Cristo. As pessoas não estão mais conseguindo perceber a mão de Deus. E é muito comum esses momentos, como eu disse. Mas nessa noite eu gostaria de deixar bem claro para você. A mão de Deus está sobre toda essa situação. Saiba disso e nunca perca essa visão. Esse é o momento que eu gostaria de te convidar a usar aqueles lentes espirituais. Que você comece a enxergar que além ou no meio do coronavírus, fica até uma coisa chocante, no meio do coronavírus, a mão de Deus está lá. Deus está agindo. Você não precisa ter medo. Você precisa ter os cuidados, sim, mas não tenham medo. Faça como Davi. Admita que os problemas são grandes. Admita que você está sendo pressionado, porque nós estamos em quarentenas. Nós estamos sendo tirados daquela comunhão que a gente mais ama e nós estamos nos readaptando para viver esses momentos. A situação é tensa, mas não deixe que essa situação te deixe cega, a ponto de você não conseguir enxergar a mão de Deus. Deus está agindo. O coronavírus está infectando, os vírus estão passando na vida das pessoas, devastando as pessoas chorando. Mas saiba que Deus, diz Davi, os inimigos são muitos. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Davi conseguia entender, Davi conseguia ver a mão de Deus, e isso o leva para fugir do segundo perigo que eu quero abordar com você nessa noite. Como eu disse, eu estou falando sobre os perigos do medo. Eu falei que o primeiro perigo é que o medo te cega espiritualmente. O segundo perigo é que o medo te tira a paz. Quando você está com muito medo, eu diria com toda certeza, quem tem medo, eu não sei se você já viu uma pessoa que está com muito medo. Essa pessoa não consegue dormir, essa pessoa vive o tempo todo pensando naquilo ali, se questionando, levantando várias questões, perguntando até quando. Essa pessoa corre o risco até de entrar num desespero. Assim, a pessoa perde o sono e perde aquilo que Davi logo percebeu. Quando você lê o versículo de número 5, Davi percebe que Deus está agindo. Então, com isso, ele conseguiu enxergar a mão de Deus. E ele viu o agir de Deus diante de toda essa situação, a ponto dele chegar no versículo 5 e ele dizer: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Só consegue deitar e dormir. Só consegue deitar e dormir na tranquilidade, na paz, aquele que sabe que Deus está com ele. Aquele que sabe que Deus está agindo. Aquele que sabe que Deus está no comando. Só dorme, e eu gostaria muito que você começasse a dormir. Durma em paz, saiba que Deus está agindo. Se tiver que acontecer alguma coisa, meu irmão, minha irmã, não perca sono, preocupado com tudo isso que está acontecendo. Tome sim atitudes de prevenção, siga as orientações. A Bíblia mesma nos orienta a respeitar, a obedecer a nossa autoridade, as nossas autoridades. E eu diria, siga essas orientações, obedeça. Se tiver que ter medo, que o seu medo seja no sentido do cuidado, no sentido da prevenção.
mas não tenha medo e não deixe que o medo tire a tua paz. A paz que Deus te deu, Jesus Cristo diz que a paz que Ele nos deu não é como o mundo dá, mas a paz que Ele nos deu é aquela paz da alma, do coração, do espírito. É a paz que tem que te levar a deitar e dormir. É a paz que tem que te levar a acordar a cada dia, como diz Davi, abraçar aqueles que estão perto de você, que já estão no mesmo ambiente, a sua esposa, o seu filho, e dizer, graças a Deus, nós acordamos hoje, Deus está cuidando de nós. É muito lindo esse espírito, esse entendimento. Que o medo não tire essas duas coisas de você. A minha oração é que o medo não te deixa cega diante dessa situação. A minha oração tem sido isso, que o medo não chega a cegar a igreja de Cristo na face da terra. Que o medo não tire a paz da igreja de Cristo na face da terra. Mas que possamos sempre ter a memória que Davi teve. Quando você olha o versículo de número 7, os estudiosos, alguns comentaristas concordam que quando você lê o versículo 7, Davi estava olhando pelo retrovisor. Ele diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Davi estava com certeza não fuzilando seus inimigos, mas com certeza Davi estava olhando pelo retrovisor, lembrando das vitórias que com certeza Deus já tinha dado para ele. Ele já viu Deus derrubando os seus inimigos, ele já viu Deus arrebentando com certeza com os seus inimigos. Agora ele traz e fala, Senhor, como quem diz, aquilo que o Senhor vem fazendo, faça novamente. E por último, nós chegamos no versículo de número 8. Eu te peço, quando você leia de novo esse versículo 8, tente lembrar de uma pessoa na Bíblia. Eu não vou deixar esse trabalho para você ter que ficar, talvez, essa semana toda pensando sobre essa pessoa. Mas o versículo 8 nos lembra uma pessoa, Jonas. O versículo 8 nos lembra Jonas quando ele estava na barriga do peixe. Quando Jonas estava longe de todo mundo, estava naquela situação, ele falou aquilo que Davi acabou de falar. Jonas, lá no versículo 9 do capítulo 2, você vê Jonas citando literalmente esse versículo. Do Senhor vem o livramento. E eu quero terminar com isso dizendo, meu irmão, minha irmã, que alegria poder tê-la aqui conosco. Eu quero terminar, a minha versão é a NVI. O versículo 8 do Salmo de número 3 termina dizendo, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Que esse versículo, como Davi terminou com esse versículo, que esse versículo possa encontrar um cantinho no seu coração, que você saiba que com todos os cuidados que você está tomando, saiba que em cada álcool que você passa em suas mãos, saiba que em cada vez que você sai e volta para sua casa e percebe que você não foi infectado, os vírus não te pegaram, nada aconteceu, nada de ruim aconteceu contigo. A minha irmã, meu irmão, eu peço que você tente enxergar, você vai ver que a mão de Deus está sobre a sua vida. E ela vai continuar sobre a sua vida. Isso é uma felicidade muito grande. Isso me alegra muito, me dá paz no coração e eu acredito também que te dá muita paz no coração. Um grande abraço para você que está aqui comigo. Um grande abraço para você que está aqui. Não posso chegar aí e te abraçar, mas sinta abraçado por mim. Sinta abraçado por todos nós. Sinta abraçado por Cristo, pela igreja. Sinta ligado no corpo. Deus está conosco. Não deixe que o medo te cegue. Não deixe que o medo tire a tua paz. Lembre-se, precisamos tomar cuidado sim. Lave as mãos, redobre todos os cuidados higiênicos. Mas não permita que o medo te deixe cega ou cego diante dessas circunstâncias. Eu não sei como será essa semana, talvez os números dos infectados pode até subir, pode alterar alguma coisa, mas não perca
essa confiança em Deus. Deite e durma. Durma e acorde, coma o que tiver dentro da sua casa e agradeça a Deus, porque Ele está cuidando da sua vida. Amém? Eu quero convidar a você a orar comigo. Nós vamos fazer uma oração de fé, uma oração de agradecimento a Deus por estar cuidando de nós. Amém? Querido bom Deus, Pai, eu te agradeço pelo cuidado. Senhor, eu posso sentir por esses dias que eu sou longe longe dos meus irmãos, longe das minhas irmãs, fisicamente falando, eu posso sentir o seu cuidado em cada vida, eu posso sentir o seu cuidado na minha vida, eu posso sentir o seu cuidado na vida de cada um de nós. Senhor, eu te louvo porque até hoje eu não ouvi que ninguém da nossa igreja passou por alguma situação, por algum problema, e eu consigo ver a sua mão nos protegendo. Eu fico feliz em cada culto que nós fazemos, as famílias postam as fotos e eu vejo o sorriso e eu consigo ver o cuidado, a sua mão por detrás de toda essa felicidade. E é isso que eu estou te pedindo, como ministro da tua palavra, que o Senhor continue nos guardando. Guarde aqueles que estão longe de nós, seja com a Raesa, onde ela está, longe. Sabemos que a sua mãe está preocupada, mas que o Senhor esteja consolando. Seja com a Lana, seja com o João Carlos. Senhor, seja com todos que estão trabalhando, talvez que eu não esteja sabendo nesse momento. Senhor, seja com todos nós. Seja com o pastor Joaquim em São Paulo, com a sua família. Senhor, não deixe que todas essas notícias, que a cada dia que nós assistimos televisão, nós entramos na internet, pelo WhatsApp, nós somos bombardeados com as mensagens das pessoas que são infectadas, com as mensagens de que hoje aumentou mais o número dos infectados. Senhor, eu te peço que isso não tire o nosso sono. Senhor, se existe alguém enfermo, que está com tosse, dor de cabeça, Senhor, quem não está conseguindo dormir à noite, porque eu sei que é um momento difícil para as pessoas que moram sozinhas, sozinhos. Pai, eu te peço, faça companhia a estas pessoas. Faça companhia a estas pessoas, que ninguém venha se sentir sozinho ou sozinha. Pai, eu te clamo por esse momento, pela vida do nosso irmão Jefferson, que acabou de perder um dos membros da sua família. E, Pai, eu te peço que o Senhor esteja consolando o seu filho, consolando a sua família. Que essa perca, Senhor, não venha tirar o sono, a paz, não venha cegar o olhar, a visão do teu filho. Pai Santo, te louvo pela vida da mãe, do nosso irmão peregrino, que o Senhor tem agido, nós sabemos que o Senhor tem feito milagres. E nós te louvamos porque conseguimos ver a sua mão em toda essa situação. Pai, te louvamos por todos os outros milagres que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por esse momento. Senhor, essa é a nossa oração, que nós oramos e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como de sempre, mesmo os distantes, eu te peço, continue numa posição de oração, e eu diria que o Deus do Salmo de número 3, que nós acabamos de ler, te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti te dê a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém e amém. Grande abraço, Gabi. E é isso, até domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Que Deus esteja abençoando a todos nós. Amém. Tamo juntos.